Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso. Bíblia Cast! E, gente, o que tivemos de glória ontem, né? Com o nosso episódio curtinho. Hoje vai ser um pouco mais longo, porque hoje vamos ler lá em 1 Crônicas 23 a 26, tá bom? Então a gente vai continuar aí dentro do reinado de Davi. E depois, né, da nossa leitura, a gente vai fazer a nossa análise aí sobre tudo que a gente leu, o que temos de aprendizado a tirar da leitura, tá? Então, abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas 23 e fique com a gente até o final, tá bom? Por esse tempo, Davi já era bem idoso, por isso nomeou seu filho Salomão como o novo rei de Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Nessa ocasião, foi feita a contagem dos homens da tribo de Levi, que tinham 30 anos ou mais. O número total deles chegou a 38 mil. 24 mil deles vão supervisionar a construção do templo do Senhor, disse Davi, e 6 mil vão ser oficiais de justiça e juízes. 4 mil serão guardas das portas dos templos e 4 mil vão louvar o Senhor com os instrumentos de música que eu fiz para esse fim. Depois Davi dividiu os homens em 3 grupos principais com os nomes dos filhos de Levi, de Gerson, de Coate e de Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. E os 4 filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate teve 4 filhos, Arão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre para o serviço santo de queimar sobre o altar as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Ele servia ao Senhor todo o tempo e era ele quem dava a bênção em nome do Senhor. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados com a tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson eram chefiados por Sebuel, e Raabias, o único filho de Eliezer, era o chefe dos descendentes de Eliezer, pois teve muitos filhos. Selomiote foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias era o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Estes foram os filhos de Uziel. Mica era o primeiro e Isias o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Muzi foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem deixar filhos. Ele teve apenas filhas. Elas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi, segundo as suas famílias e chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes, os que tinham 20 anos ou mais. E eles ficaram com a responsabilidade de servir no templo do Senhor. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel nos deu paz e ele vai morar em Jerusalém para sempre. Agora, os levitas não precisam mais levar o tabernáculo nem os objetos usados para o serviço quando mudarem de um lugar para o outro. Esta contagem da tribo de Levi foi uma das últimas coisas que Davi fez antes de morrer. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, descendentes de Arão, no serviço feito no templo do Senhor. Eles também eram responsáveis para guardar os objetos sagrados e ajudar
nos atos de purificação e qualquer outro serviço da casa de Deus. Eles providenciavam o pão da presença, da farinha para as ofertas de cereais e dos bolos sem fermento, de assar o pão e de misturar a massa, frita ou misturada com azeite. Eles também conferiam todos os pesos e todas as medidas. Todas as manhãs e todas as tardes se apresentavam ao Senhor para cantar hinos de ações de graças e louvar a Deus. Ajudavam nos sacrifícios especiais de ofertas queimadas, nos sacrifícios feitos no sábado, nas festas de lua nova e em todas as outras festas. Sempre havia levitas presentes, conforme o número prescrito para eles. Eles cuidavam do tabernáculo, do santuário e de ajudar os seus parentes, os descendentes de Arão, no serviço do templo do Senhor. Eles ajudavam os sacerdotes em tudo que estes precisavam. 1 Crônicas 24. Quanto aos sacerdotes, os filhos de Arão, eles foram assim divididos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os filhos de Arão em grupos, para servirem em várias ocasiões. Os filhos de Eleazar foram divididos em 16 grupos e os filhos de Itamar em 8 grupos, porque dentre os filhos de Eleazar havia mais homens que podiam chefiar. Cada grupo recebia sua tarefa de maneira imparcial, por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois em cada grupo havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. O escriba Semaias, filho do levita Natanael, o secretário, registrou os nomes e as tarefas na presença do rei e dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar ficavam com a responsabilidade das tarefas alternadamente. O trabalho foi indicado por sorteio na seguinte ordem: o primeiro sorteio saiu para Jeoiaribe, o segundo para Jedaias, o terceiro para Arim, o quarto para Seurim, o quinto para Malquias, o sexto para Miamim, o sétimo para Acós, o oitavo para Abiás, o nono para Jesua, o décimo para Secanias, o 11º para Eliasibe, o 12º para Jaquim, o 13º para Upã, o 14º para Jezebeabe, o 15º para Bilga, o 16º para Imer, o 17º para Ezir, o 18º para Apises, o 19º para Petaias, o 20º para Jesquel, o 21º para Jaquim, o 22º para Gamu, o 23º para Delaias, o 24º para Maasias. Cada grupo fazia as tarefas no templo do Senhor conforme as descrições deixadas pelo Senhor, o Deus de Israel, por intermédio de Arão, o antepassado dessas famílias. Estes foram os outros chefes das famílias de Levi. Os descendentes de Arão, Subael. Dos descendentes de Subael, Gedias. O grupo de Reabias foi chefiado por seu filho mais velho, Isias. O grupo de Gizar, formado por Selemote e por seu filho Taate. Os descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro filho, Amarias, o segundo filho, Jaziel, o terceiro filho, e Jecameão, o quarto filho. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão,
Zacur e Ibre. Dos filhos de Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, o filho Jeramiel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os filhos de Levi, de acordo com as várias famílias a que eles pertenciam. Da mesma maneira que os filhos de Arão, eles receberam as suas tarefas por sorteio, sem ter preferência de idade. O sorteio foi feito na presença do rei Davi, de Zadok, Aimeleque e dos chefes dos sacerdotes e levitas. 1 Crônicas 25. Depois Davi, com o auxílio dos chefes do tabernáculo, indicou os homens para profetizar, com acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esses homens eram dos grupos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Esta é a lista dos homens escolhidos para esse trabalho. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Os filhos de Asaf, sob a sua direção, e ele, por sua vez, profetizava sob a orientação do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Assabias, Simei e Matitias, 6 ao todo. Jedutum profetizava, dando graças e louvando o Senhor, com acompanhamento de harpa. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Hanania, Eliate, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecassa, Malote, Otir e Maciote. Emã era vidente do rei, e Deus cumpriu a promessa de torná-lo poderoso e deu a esse homem 14 filhos e 3 filhas. O trabalho de música desses homens incluía tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Os pais é que dirigiam os filhos quando tocavam no templo do Senhor. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a responsabilidade direta do rei. Eles e seus parentes eram todos preparados para cantar hinos de louvor ao Senhor. Eles totalizavam 288 mestres de música. Os cantores eram indicados para o seu tempo de serviço por sorteio, sem levar em conta a idade ou importância. O primeiro sorteio indicou José, da família de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. O segundo, Gedalias, junto com 12 de seus filhos e irmãos. O terceiro, Zacur, e 12 de seus filhos e irmãos. O quarto, Isri, e 12 dos seus filhos e irmãos. O quinto, Netanias, e 12 de seus filhos e irmãos. O sexto, Buquias, e 12 de seus filhos e irmãos. O sétimo, Gesarela, e 12 de seus filhos e irmãos. O oitavo, Jesaías, e 12 de seus filhos e irmãos. O nono, Matanias, e 12 de seus filhos e irmãos. O décimo, Simei, e 12 de seus filhos e irmãos. O 11º, Azarel, e 12 de seus filhos e irmãos. O 12º, Assabias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 13º, Subael, e 12 de seus filhos e irmãos. O 14º, Matitias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 15º, Jeramote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 16º, Ananias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 17º, Josbecasa, e 12 de seus filhos e irmãos. O 18º, Anania, e 12 de seus filhos e irmãos. O 19º, Malote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 20º, Eliata, e 12 de seus filhos e irmãos. O 21º, Otir, e 12 de seus filhos e irmãos. O 22º, Gidalte, e 12 de seus filhos e irmãos. O 23º, Maziote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 24º, Romante, Ezer, e 12 de seus filhos e irmãos. 1 Crônicas 26. A relação dos guardas das portas do templo é a seguinte:
Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Estes foram os filhos de Meselemias: Zacarias, o mais velho, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto e Elioenai, o sétimo. Estes foram os filhos de Obed-Edom: Semaias, o mais velho, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo e Peuletai, o oitavo. Deus tinha abençoado Obed-Edom ricamente. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai e tinham posições de grande autoridade em suas famílias. Estes eram os nomes dos filhos de Semaías: Otine, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Parentes deles também eram homens valentes e muito capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-Edom, num total de 62 descendentes. Eles eram homens importantes e estavam bem treinados para fazer o trabalho que deviam fazer. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos homens capazes. Estes foram os filhos de Osã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe pelo seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Osã foram 13 ao todo. Os grupos dos guardas das portas do templo tinham os nomes dos seus chefes. Como os outros levitas, eles tinham a responsabilidade de servir no templo do Senhor. Receberam a tarefa de guardas das diversas portas. E para isso não se levava em conta a posição da família, pois tudo era feito por sorteio. A responsabilidade da porta do leste ficou com Selemias e o grupo dele. A porta do norte ficou com seu filho Zacarias, que era um sábio conselheiro. A porta do sul ficou com Obed-Edom e o grupo dele. Os filhos de Obed-Edom tomavam conta dos depósitos. A porta do oeste e a porta de Salaquete, na rua de cima, ficaram com Supim e Ozã, nos dois lugares juntos. Todos os dias, 6 levitas tomavam conta da porta do leste, 4 da porta do norte, 4 da porta do sul e 2 para cada uma das casas de depósitos. Cada dia, 6 guardas eram indicados para a porta do oeste do pátio, 4 para a rua de cima e 2 para o próprio pátio. Assim ficaram divididas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Coré e de Merari. Os outros levitas, chefiados por Aias, cuidavam das ofertas trazidas ao Senhor, colocadas no local onde eram guardadas as riquezas do templo. Os gersonitas, descendentes de Ladã, foram os antepassados de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, também filhos de Jeiel, eram encarregados do tesouro e dos depósitos do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Gizar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, descendente de Gerson e neto de Moisés, era o oficial-chefe da casa dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer eram os seguintes, por ordem. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, Zicre foi pai de Selomote, Selomote e seus parentes foram indicados para cuidar das ofertas consagradas ao Senhor pelo rei Davi e pelos outros chefes do país, como os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Esses homens dedicaram parte das coisas tomadas nas guerras para o sustento do templo do Senhor. Selomote e seus parentes também tinham de cuidar das dádivas dedicadas ao Senhor por Samuel, o profeta,
por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e das demais ofertas consagradas ao Senhor. Quenanias e seus filhos, da família de Gizar, foram nomeados administradores públicos de Israel, atuando como oficiais juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ao todo 1.700 homens capazes, tinham de cuidar de todas as questões religiosas e públicas do rei nas terras que ficavam a oeste do Rio Jordão. De acordo com os registros genealógicos da família dos Hebronitas, Gerias tinha sido indicado para ser o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron foram encontrados soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron e que moravam em Jazer, na região de Gileade. Entre os parentes de Gerias, o rei escolheu 2.700 chefes de famílias, todos homens de valor para dirigir as questões religiosas e públicas do rei nas tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. E assim a gente terminou a nossa leitura de hoje. Nosso trava-língua, né? Muitos e muitos e muitos nomes. Sim, gente, eles eram muito criativos com os nomes, isso sim. É que são nomes diferentes, né? São nomes mais árabes, libaneses, Gregos, então, né? então são nomes pra gente não são nomes normais, né? Mas para E eles pode ter. Sim. sim, super normais. E aqui o que a gente viu, né? Já o fim realmente do reinado já de Davi, ali já no capítulo 23 que a gente leu, já vê que Davi já estava muito velho e já nomeou o filho Salomão como rei. Então aí as nossas próximas leituras a gente já vai ver já sobre o reinado de Salomão, né? Então aqui as últimas ações de Davi sendo rei foi essa contagem dos levitas, das pessoas para ir separando. Você vai fazer a construção do templo do Senhor, né? Do templo de Salomão. Você vai ser guarda, você vai ser isso, você vai tocar harpa. Então ele já deixou tudo organizado para o filho reinar. Então, assim, ele tinha essa noção também que o filho não tinha experiência, então ele já deixou tudo organizadinho para que o filho só chegasse e começasse a se inteirar mais do reinado, né? Então, foi isso que a gente viu aí por essa atitude de Davi. Como a Sayuri falou, né? Deus deixou bem claro que Davi não ia construir o templo, né? Mas não era porque ele não iria construir o templo que ele também ia deixar, vamos dizer aí, um problemão, Abandonado, né? né? E querendo ou não, era um problemão, era uma tarefa árdua, né? Para o filho que tinha 8 anos. Então a gente tem que lembrar isso, né? Que Salomão estava sucedendo ali o reino, né? O reinado, e ele era muito jovem. Então, assim, eu acho legal da gente ver isso, né? Não é porque Deus falou para ele que não ia construir, que ele também, tipo assim, então tá bom, Então, agora. já que não é para eu construir, que o meu filho se vire para construir. Exatamente. Então ele planejou tudo, né? Então deixou igual a gente leu nesses 4 capítulos. Os 4 capítulos são aí sobre quem seria o guarda, quem ia estar louvando, quem era a função, né? Foi dividida a função de cada um. Então eram homens muito bons. Eram ali a gente vê que usou toda a descendência, né, de Moisés, de Arão. Eram homens de confiança de Davi que ele estava deixando ali nas mãos, né, do filho para seguir o projeto da construção do templo. E outra coisa que me chama a atenção nas 4 leituras, né, nos 4 capítulos, é que para a construção de um templo você não precisa só de pedreiro, né? Então é isso que é legal a gente ver a importância da função de cada pessoa. Então precisava de guardas para cuidar na construção. Ali tinha, né, igual a gente viu aqui, tinha os tesoureiros, tinha as pessoas que recebiam as ofertas, que eram ali ouro, madeira, o ferro. Então precisava de guardas para guardar isso, precisava das pessoas que estavam recebendo isso, precisava de ter a parte do louvor. Então a gente vê ali, né, que tem o pessoal que ia tocar harpa, o pessoal que ia tocar liros, o pessoal que o momento de louvor
da construção. Então, são várias tarefas, né? Precisou, sim, de várias pessoas. Então, é isso também que me chama bastante atenção, que é legal da gente estar, né, reparando nisso, observando nisso, né? E entender que uma construção grande precisa, né, dessa equipe unida, né, e cada um na sua determinada função e onde nenhuma é menos valiosa do que a outra, né? Então, aqui a gente vê muito também sobre liderança, que Davi, além de ser rei, ele era um bom líder, né? As pessoas desejavam estar trabalhando ali, ele mostrava realmente o que aquelas pessoas teriam que fazer e qual a importância do que ela estaria fazendo, né? Olha, a tua família é levitas, né? Tua família, então ela não vai fazer trabalhos pesados, mas ela é muito importante em estar louvando, em estar cantando, em estar adorando o Senhor, em estar coordenando essa parte, que não é por não ter trabalho pesado, que não é importante para essa construção do templo. É um templo do Senhor, né? Então vocês são necessários aqui. Tanto é que foram os primeiros a serem divididos, né? Então, isso é muito válido para a gente estar olhando e vendo como Davi liderava também, né? Ele mesmo muito velho e já não sendo mais o rei, né? Porque às vezes, assim, se você olha, fala assim, para que eu vou obedecer esse rei, sendo que nem ele é mais. Quem é rei agora é Salomão, Salomão já vai subir ao trono. Davi já está morrendo, mas não, o reinado de Davi foi muito importante, isso a gente viu aqui durante toda essa nossa leitura bíblica, o tempo que demorou, né? Quando a gente leu ali de Saul, foi rápido, foi mais demorado sobre essa perseguição de Saul com Davi, mas o reinado mesmo de Saul foi curto. E aí o reinado significante que a gente viu aqui foi de Davi. E que nos abre também os olhos para ver que Davi não reinou assim de um dia para o outro, né? Davi teve toda essa trajetória, todo esse caminhar com o Senhor e esse crescer, né, em fé com o Senhor. Então, é de louvar em pé aí o reinado de Davi. Sim. E eu, só para fechar também, o que eu acho muito legal e que serve de exemplo para a gente também é como eram feitas as divisões das funções, né? Então, eu acho que é um exemplo até para a gente ter, né? Porque como todos ali eram muito importantes, igual ele fala, o tempo inteiro foi feito sorteios para não ter discussões, para não ter brigas. Então, tipo assim, a tal família é melhor, então tal família vai ficar em tal posição. Para ser imparcial, né? Exatamente. Então, para ser imparcial, usava-se o sorteio. Então, eu acho isso muito bacana da gente estar analisando, né? O sorteio é uma coisa totalmente ali limpa, né? E neutra, né? E Ninguém tá neutra. sendo. E as pessoas aceitavam e aceitam ainda, né? Porque ali é uma coisa que fala assim, olha, eu não tô querendo puxar a sardinha de Privilegiar algum ninguém, ou do né? outro, ou glorificar mais um ou outro. Então, assim, de uma forma igual a senhorita tá falando, né? Davi, por ser um bom líder ali, né? E por ser muito respeitado também pelo povo, pelas coisas que ele fez, uma forma que ele usava ali de liderança, né, era um sorteio. E é uma coisa que eu acho legal da gente estar observando e até praticando também. Exatamente. Eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar. Hoje a leitura foi mais estrutural aí, organizacional aí da construção do templo, né? Mas nos trouxe muito aprendizado, né, sobre liderança também e sobre quando você tiver que decidir entre um fazer isso, outro fazer aquilo, às vezes até na sua casa, né? Que filho vai lavar o banheiro e que filho vai arrumar a cama. Vamos fazer um sorteio aqui que ninguém vai reclamar. Então, isso é uma boa atitude. Vamos levar para a nossa vida. E eu acho que é isso. Caso você queira também saber um pouco mais sobre esse caminhar em fé, a gente tem aí o Ouvintes da Fé, que é algo mais profundo sobre a parte de aplicação do que tem na Bíblia na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então eu te convido a acessar esse link, desfrutar dos 30 dias grátis que tem a partir do dia que você se cadastra, corre aí 30 dias grátis para você, tá bom? E amanhã a gente se vê também no próximo episódio, tá bom, gente? E não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aí também o que você tá aprendendo conosco, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau! Tchau!
Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!